Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Jefferson Lourenço, sou professor de xadrez e dando sequência aí, sobre a abertura do poderoso gambito escocês, hoje vamos continuar com a parte 2, ok? Vamos lá, turma, vamos lá. Bom, nessa parte 2, turma, nós vamos ver hoje a saída com o cavalo em F6, tá? Vamos ver também a jogada D6 e a jogada H6. Só acrescentando aqui, turma, que vou fazer uma parte 3. Na verdade, vou fazer uma trilogia do gambito escocês. Porque o terceiro vídeo é uma combinação, tanto da saída de bispo quanto a saída de cavalo. Nós vamos mesclar essas variantes aí com D6, tá? Tem muita combinação. O gambito escocês era muito rico de possibilidades de ataque, tá? De combinações aí. Tá legal? Então hoje nós vamos ver a saída, começando com a saída do cavalo em F6, ok? Vamos lá. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, D4, D4, bispo C4, cavalo F6, ok? Turma, sempre que as pretas jogarem cavalo F6, aqui há duas linhas principais, tá? A mais jogada, que é o E5, tá certo? E também o roque, sacrificando mais um peão. Uma linha também muito forte, muito perigosa, ok? Vamos começar aqui com a linha, tá? Do cavalo, do peão E5. Bom, aqui tem basicamente duas casas para esse cavalo que são as mais jogadas, que é cavalo na G4 e cavalo na E4. Vamos começar aqui hoje com cavalo na G4, tá certo? Cavalo na G4, ok? Aqui as brancas fazem o roque, tá? E se as pretas agora, turma, capturarem o cavalo, o peão de E5, essa é a ideia de jogar o cavalo na G4, né? Se capturarem o cavalo, o peão de E5, perdão, tá? Perdem uma peça. Não podem capturar esse peão. Por quê? Porque agora, cavalo captura E5, cavalo captura E5 e aqui torre E1. E não tem como despregar esse cavalo, tá certo? Se jogar dama, eu jogo F4 da mesma maneira. Então aqui as pretas protegem o cavalo e simplesmente aqui F4 e as brancas ganham o cavalo, ok? Então após jogar o cavalo na G4, não pode capturar esse peão, tá certo? Bom, aqui as pretas também jogam, podem jogar o bispo C5, que também não é um lance bom. Por quê? Observa, turma, que esse cavalo aqui, ó, ele está no ar. Não tem ninguém protegendo esse cavalo. Então aqui simplesmente essa surpresa aqui, bispo captura F7, cheque, tá? Qual é a ideia? Primeiro, recuperar o peão. Segundo, tirar o roque das pretas, que geralmente toma esse bispo, tá ok? Aqui você recupera a sua peça simplesmente com cavalo G5 cheque, dando um belo de um cheque descoberto, com dama capturando o cavalo, tá certo? Rei G8 é o mais jogado, e aqui dama captura G4, tá? E aqui agora, turma, seguimos por duas linhas, tá? Interessantes. Temos cavalo captura E5, tá? E D6. Vamos começar com cavalo captura E5. Então, cavalo captura E5, simplesmente aqui, dama na E4, ameaçando o cavalo que está sem defesa. O mais jogado é D6, e aqui agora D5 cheque, rei F8, tá? E as brancas só não dão mate em F7 por causa do cavalo de E5. Então aqui vem esse forte lance, turma? F4, ok? Claro, que se as pretas tiram esse cavalo, para não perder o cavalo, perdem a partida com dama na F7 mate, protegida aí pelo cavalo, ok? Então é muito jogado aqui. As pretas tentam fazer um lance intermediário aqui, turma, D3 cheque, mas não leva em lugar algum, tá legal? Aqui rei H1, tá certo? E um erro muito comum aqui, turma, muito comum, que é o quê? C6 atacando a dama, Parece bom.
O problema é isso aqui, ó. F captura E5, dando um cheque descoberto, turma. Ou seja, eliminou o defensor do mate, tá? E com cheque, né? Então, onde jogar o rei agora, né? Rei move, dama F7, cheque mate. Tá certo? Então, cuidado com isso aí, tá, turma? Se você tiver de pretas aí, tá? Não pode atacar essa dama aqui em C6. Aqui tem um lance interessante para as pretas, que é dama F6. Pregando o peão de F4, porque se agora peão captura F4, simplesmente dama captura torre e as brancas tomam checkmate, ok? Bom, o que jogar aqui nessa posição? Aqui um lance de mestre, turma, um lance top, B4, B4, ou seja, quando o rei está centralizado e principalmente perder o roque, temos que abrir linhas, temos que ganhar tempo, tá, turma? A ideia de sacrificar esse peão é de conseguir, né, com o tempo, trazer o bispo aqui para B2 e fazer peão ali, e fazer pressão ali naquele cavalo de E5, tá certo? Aqui as pretas aceitam, né? O peão tem que tirar esse bispo de alguma maneira. Bispo B2. Agora esse cavalo ficou uma peça muito pregada, né, turma? Duas jogadas aqui. Dama F5. Aqui já perde uma peça, por quê? Bispo captura E5. Sensacional, turma, né? Sensacional. Por que perde uma peça? Porque se as pretas capturarem o bispo, simplesmente dama na D8, checkmate. Tá? Então aqui não pode pegar esse bispo porque leva mate, ok? Toma mate aqui, tá? E se as brancas, ao invés de tirar a dama para F5, jogam aqui agora D captura C2, simplesmente aqui você sacrifica o cavalo em D2. Qual a ideia de sacrificar o cavalo? Fazer a ligação das torres para poder tomar o cavalo de E5, pegando a dama aqui, ó, como uma peça pregada. Se as pretas não prestarem atenção e tomarem o cavalo, simplesmente aqui F captura E5 e as brancas ganham a dama e o jogo. Tá legal? Então, vimos a linha aí com o cavalo capturando o peão aqui agora, né, turma? Ó, cavalo capturando E5. Vamos analisar agora, turma, a variante, né, D6. Novamente aqui, turma, tá? Dama F3. Qual a ideia de dama F3, tá? É induzir as pretas a tomar esse peão aqui atacando dama, né? Protegendo a casa F7, né? E assim que elas tomam, observa só, dama na D5, rei na F8 e novamente aqui F4. E estamos exatamente, né? Chegamos exatamente na mesma linha de antes. Tá legal? Então aqui a sequência, basta você refazer a linha, a primeira linha que nós fizemos aí. Tá certo? Então, essa é a principal linha quando as pretas jogam um cavalo na G4. Vamos analisar agora a linha jogada com cavalo na E4. Tá legal? Então, nesse momento aqui, né, que joga o cavalo em F6, estamos analisando a linha com o peão na E5, tá certo? E aqui, se as pretas jogam cavalo na E4, sempre que jogar cavalo E4, dama E2, tá certo? E aqui acontece um erro muito comum, né? Um erro muito comum que é esse, olha, D5, tá? Parece bom, por quê? Protege o cavalo, ameaça o poderoso bispo de C4 e libera a diagonal do bispo dama, né? Porém, o que as pretas esquecem aqui é da captura en passant. Como que faz a captura en passant? Ou seja, se um peão andar duas casas de uma jogada só e parar ao lado do peão adversário, né, esse peão poderá capturar ele de passagem, passando por ele. Isso que significa en passant. Escreve en passant, mas se pronuncia en passant, ok? Então, D5, um equívoco, né? Por que perde o cavalo? Porque após a captura en passant, esse cavalo torna uma peça pregada, se torna uma peça pregada. E uma maneira de despregar é jogando dama E7. Porém, o peãozinho aqui, ó, não deixa jogar o dama na E7. Então aqui vai perder o cavalo, né, turma? O mesmo vale aqui também para a jogada o quê? F5. Eu também posso capturar en passant, ali tomando em F6, né? E o peão também controla a casa E7. Então aqui as pretas perdem um cavalo, tá certo? O melhor aqui, turma, é jogar cavalo C5.
Após jogar cavalo C5, jogo tranquilo aqui, tá, turma? Jogo mais sólido, tá? Faça seu roque. As pretas com certeza vão jogar o bispo E7, né? Estão na pressão, estão incomodadas, querem fazer o seu roque. Aqui você joga o torre D1 e assim que as pretas rocam, você recupera aqui o seu peão, tá? E joga o jogo, certo? As brancas estão um pouco melhor, tá? Estão mais desenvolvidas, né? E dá para fazer um jogo aqui mais posicional, com mais conforto e com mais tranquilidade, tá legal? A gente sempre joga o que a posição pede. Se não deu para jogar agressivamente ali com essa linha, jogue tranquilamente, mas administre, né? Ficando com a posição, saindo da abertura, né? Com uma pequena vantagem, né? Já é muita coisa, tá bom? Vamos lá agora, turma. Vamos analisar aqui agora quando as brancas, né? Ao invés de jogar, tá? Ao invés de jogar o peão na E5, as brancas sacrificam o peão de E4. Este é um peãozinho envenenado, tá, turma? Se as pretas tomarem esse peão, elas têm que jogar com muita precisão. Vamos lá. Cavalo captura E4, tá? Torre E1. Por que as pretas permitiram aí essa pregadura, essa cravada no cavalo? Porque elas botam fé nesse peão de D5, tá vendo? Tá? Elas botam fé nesse peão de D5. Ok? Só que aqui vem uma bela surpresa, olha isso. Bispo captura D5. Sensacional, tá, turma? E o cavalo agora está caindo, né? Então as pretas aqui tomam o bispo e vem aqui essa surpresa de cavalo C3, né? Ou seja, o cavalo não pode tomar o cavalo de C3 porque está pregado. E se D captura C3, né? Simplesmente cai a dama, tá? Ok? Então aqui vem essa surpresa. As pretas precisam tirar essa dama, essa ameaçada, né? O mais comum é jogar a dama H5, tá? E aqui agora, cavalo captura E4. E já está ficando muito difícil para as pretas, né? Porque já tem cheque descoberto aqui, tá? Se as pretas, né, vierem aqui com muita agressividade, um lance como o bispo G4, tá? Tentando buscar um roque grande, aqui agora já toma mate em 2, tá, turma? Como? Simplesmente cavalo F6 dando um cheque descoberto, ok? Única, rei D8 e aqui torre na E8, cheque mate. Então as pretas precisam jogar essa posição, né, com muita precisão. Vamos voltar aqui, tá? Então o que é muito jogado aqui nessa posição? O bispo E7, para evitar o cheque descoberto, tá? Aqui as brancas jogam o bispo G5, que é muito forte, a pressão continua. E nesse momento, as pretas cometem 2 equívocos, tá, turma? Quais são? F6 ou roque, tá? Aqui sempre perde alguma coisa. Vamos analisar, então, começando aqui com F6. Qual o problema de F6? Simplesmente, bispo captura F6, tá? Ele não vai tomar de bispo para não tomar o descoberto. Então, tomando de peão, perde a dama. Como? Simplesmente, cavalo captura F6. E o bispo está cravado, né, turma? Caindo aí a dama, né? Um duplo. Cheque, tomando dama aí, tá certo? E, se fazem o roque, vão perder o bispo, tá, turma? Como? Simplesmente aqui você joga cavalo G3, tá? Assim que o cavalo ameaça a dama, nós vamos ameaçar duplamente o bispo aqui, ó. O bispo de G7 com o bispo de G5, que é a torre de E1, ok? Assim que tirar a dama, né? Bispo captura E7. Aqui as pretas podem tomar, a torre toma, e as pretas aí perdem uma peça, tá? Bom, a melhor linha aqui, né, a mais amena aí para as pretas, agora é jogar bispo E6, tá certo? Aqui as brancas podem jogar bispo captura E7, cavalo captura E7, tá? Cavalo captura D4, certo? Forçando aqui uma troca de damas, por quê? Porque as pretas sendo atacadas, né, turma, nessa pressão com esse bispo aí, ó, tá caindo, vai atrapalhar a estrutura de peão, mas o plano das brancas é exatamente esse, né? Dama captura D1, torre da A captura D1, roque, cavalo G5, tá, turma? E aqui, as pretas precisam melhorar a posição desse cavalo, né, turma? Tá muito ruim aqui, jogando cavalo F5. E aqui uma pequena cilada, né? Cavalo captura F7. Por quê? Se bispo captura F7,
cavalo captura F5 e as brancas ganham um peão, ok? Se as pretas, né, em vez de capturar o cavalo em F7, jogarem cavalo captura D4, então torre captura H8, e a situação das pretas fica complicada. Por quê? Porque se torre captura H8, está caindo o cavalo de D4. E observa que esse cavalo de D4, ele protege o bispo de E6, tá certo? E aqui as brancas estão melhor, tá, turma? Bem melhor para poder jogar aí. Tem a qualidade, né? Tem ganhar a qualidade aí, tá certo? Ganhar a qualidade. Bom, vamos analisar aqui, né, a penúltima linha, que é o peão D6, tá? Quando as pretas jogam, em vez de cavalo F6, joga o peão D6. Aqui, turma, é um jogo menos ofensivo, tá? É mais estratégico, mais posicional. Por quê? Aqui o correto é cavalo captura D4, cavalo F6, cavalo C3, bispo E7 e roque, tá? E as brancas estão posicionalmente aqui melhor, tá? Saem da abertura, né, com uma pequeníssima vantagem, mas é uma vantagem. E xadrez, turma, você tem que aprender a jogar o que a posição pede, né? Se não deu para você jogar agressivo, que jogue posicionalmente, tá? E aí procure administrar essa posição da melhor maneira, tá certo? E a última linha, né, turma? É quando as pretas jogam o H6. Por que jogam o H6? Com receio, né, da jogada de cavalo na G5, dando esse duplo aqui, né? Famoso duplo ali na dama e na torre, tá certo? Só que é o seguinte, o que jogar, né? O que jogar quando as pretas jogam o peão na H6? Aqui, turma, o melhor lance é roque. Por quê? O roque aqui, além de você estar ganhando esse tempo, né, de colocar o seu rei em segurança, você está passando uma vez para o adversário para ver que informação o adversário vai te dar, né? Nós já vimos que, se sair com o bispo agora, nós vamos jogar, né? Essa linha está no meu primeiro vídeo, vou deixar na descrição aqui embaixo, tá? Quando as pretas tiram o bispo, a gente joga C3, né? Se agora as pretas jogarem o cavalo, né, nós já podemos jogar o nosso E5, tá certo? E finalmente, se jogar o D6, né? Se jogar o D6, nós vamos jogar uma partida mais posicional aí, tá certo? Vamos fazer um jogo mais posicional. Então, sempre que jogar aí o H6, tá? Sempre que jogar aí o H6, né? Perdão, H6, a gente faz um lance de espera, o roque, que é um belo lance, né? E muito importante. E agora esperamos ver o que o adversário vai jogar para podermos aplicar o que nós já aprendemos aí, tanto do primeiro vídeo quanto desse vídeo aí, tá certo? Bom, então por hoje é só isso, tá? Só lembrando aí, né, mais uma vez, que vou fazer a parte 3. A parte 3 é a mais complexa, a mais profunda, a mais, que acredito que é a mais interessante, uma combinação dessas duas, né? Tem muito veneno na parte 3. E na parte 3 também, turma, né, mais para o final do vídeo, vou mostrar aí uma relativa refutação contra o gambito escocês. A melhor linha para as pretas enfrentar o gambito escocês, ok? Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, tá? Se inscreva no meu canal, ative o sininho aí para notificações, tá legal? Mais uma vez, turma, agradeço imensamente e até o próximo vídeo. Muito obrigado.